Arte conceitual. Quem tem medo do lobo mau? Arte conceitual, pessoal. Já falamos um pouquinho sobre isso aqui no canal, né? Já demos umas pinceladas a respeito desse assunto quando falávamos de arte contemporânea. E vamos falar um pouquinho mais hoje sobre esse nicho do mundo das galerias, desse mercado milionário de arte que vende, troca e comercializa bens culturais das artes visuais, um tanto quanto questionáveis, talvez duvidosos para os réis mortais que andam aí pela crosta terrestre, arrastando seus problemas e buscando soluções. Meu nome é Bruno Joey e este é o Arte Sem Preconceito, o nosso canal de democratização da discussão teórica e histórica acerca das artes modernas e contemporâneas. Roda a vinheta. Caros navegantes, arte conceitual. Parte-se do princípio que já aí há uma certa confusão mental a ser desbravada. Por quê? Ora, toda arte não é conceitual. A partir do momento em que você olha lá para as cavernas de Lascaux, não é Lascaux do verbo se lascar, vai te lascar. Não, é um grupo de pinturas rupestres que estão lá, não é? No território que veio a ser a França muitos séculos depois, que foram feitas e que testemunham as artes da caverna, os primeiros grafiteiros da história humana, não é? Então, bem, se você for lá estudar a história da arte e pegar um livro de história da arte, ele vai começar, não é, por esses períodos, paleolítico, neolítico, até chegar a nossos dias. E ele vai conceituar tudo. Então, por que o cara ia lá e fazia o bisão lá na parede da caverna? Por que ele fazia a cena da caça? Era um ritual, não é, em que ele imaginava a caça antes de caçar. Então tentar explicar a arte enquanto um fenômeno histórico, enquanto um fazer humano, você já vai partir, não é? Você já vai ter que buscar conceitos para que você tenha acessos intelectuais, textuais, para entender a arte, certo? Então, então toda arte é conceitual. Então você vai lá estudar o Renascimento, não é? Vamos lá pegar, não é, uma obra bastante comentada do Renascimento, a Escola de Atenas. Rafael Sanzio, né, uma das tartarugas ninja, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Rafael, quando pintou esse afresco maravilhoso, não é? No século XVI, ele tinha em mente uma série de conceitos que colocavam ele no que a gente veio chamar depois de renascença, o renascimento cultural, o renascimento artístico. Então, há uma série de conceitos que essa galera toda divide e que todas as obras desse período vão exibir, não é? E são conceitos. Você pega depois, muito depois, você pega lá o surrealismo, vamos lá, de René Magritte, amo de paixão, que grande mestre. Vamos lá. Pum. Eu adoro esse negócio. René Magritte é um surrealista. Estava dentro do movimento surrealista. Assinou o Manifesto do Surrealismo. E isso coloca toda a pintura dele, toda essa produção dele, desse momento da vida dele, dentro de um arcabouço conceitual que vai delimitar o que é o surrealismo. Então,
Não há como escapar do conceito quando você vai falar de arte, quando você vai pensar textualmente, entende, por meio de palavras, o fenômeno poético estético de produção de objetos artísticos, visuais, musicais, teatrais e tudo mais. Essa rima não foi de propósito. Então, o que diferencia essa arte dentro, né, desse universo da arte contemporânea, né, lembrando que essa é uma arte, é um tipo de arte que descende da tradição de galeria da modernidade, da arte moderna, não é? Nessa busca pelo novo, nesse anseio de trazer essas novas formas, esses novos modos de se expressar dos artistas. Enquanto arte conceitual, o que define isso como arte conceitual? É que, diferentemente das outras artes, que aqui a gente falou, do Renascimento, das cavernas, do surrealismo e dos outros precedentes, há aí uma necessidade do conceito. Não é? Se não houver um conceito junto com essa experiência, então você vai obter nessa galeria, nesse museu, nesse museu de arte contemporânea, arte moderna, tudo mais que exibe essas peças, vai haver um desligamento, uma certa ruptura, porque você precisa dessa união. Não é? Então, o objetivo da arte conceitual, na verdade, já falava Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat é um cara que vai chegar e vai dizer numa entrevista, vai dizer assim: eu busco um esgotamento do espectador. Então, veja só, tipo assim, você não vai mais numa galeria agora de arte para contemplar e sair de lá e falar, nossa, que maravilha. Né? Para isso você vai na Capela Sistina, né? Contemplar a beleza, você vai lá no salão do Renascimento, do Louvre, no Museu do Prado. Para contemplar a arte contemporânea conceitual, você vai ter que suar, de certa forma, entende? Porque aquilo não é mais uma obra de arte isolada para contemplação, não é? E o artista já não é mais aquele artesão, aquele cara da técnica, não é? Então, ele não está lá para mostrar assim, olha como eu pinto bem, olha a minha arte como é perfeita, olha a minha escultura, que maravilha que eu sei fazer com mármore. Não, primeiro, não é? Então, nesse momento, a arte está centrada em novos centros de venda, de discussão. A modernidade tinha Paris como uma grande antena de transmissão disso para o mundo. Não é? Então, Paris era a meca da arte, você tinha que ir a Paris em vida para discutir e vender arte se você fosse um pintor, um escultor moderno. Picasso era um espanhol, não é? um catalão, foi a Paris, ficou famoso em Paris, né? Amadeo Modigliani, seu amigo, numa conturbada amizade, italiano, foi para Paris. Van Gogh, que era o Van Gogh, teve os seus momentos lá em Paris, né? Saiu lá do interior da Holanda, com todos aqueles problemas, né? Toda aquela confusão da vida, e esteve em Paris. Então, a Segunda Guerra Mundial transforma essas cidades em lugares não muito apetitosos para a produção artística. Você vê as fotos de Paris, de Berlim, depois da Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial você vai ver que as experiências ali, a arte que fizeram ali foi uma arte desconstrutiva, no sentido bastante literal da palavra. Então, Nova York, Nova York é o novo epicentro dessa arte de galeria. Chicago vai ser um epicentro de design e de arquitetura, com muitos dos mestres europeus, como Walter Gropius, lá fundador da Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, outro professor da Bauhaus, vão fugir da perseguição, do nazismo, da guerra, enfim, todo aquele horror que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945 e vão para o Land of the Free, enfim. E lá nos Estados Unidos vai surgir outro mercado, vai surgir outra forma de discussão de arte, outra forma de se apreciar a arte. Então a arte agora convida ao toque, a arte agora convida a você a participar da obra, a formar a obra junto. Então, artistas da modernidade, que dialogaram com os modernos
nos Estados Unidos, como é o caso de Alexander Calder, um cara que ocupa uma volumosa expressão de afeto na minha pessoa, gosto muito dele, da história de vida dele e, sobretudo, da arte dele. Então, os móveis já são essa coisa da arte que não quer mais distância do público. Hoje em dia, se você tocar num móvel, numa exposição, e eu já fiz isso, a polícia vem atrás de você, né? Os seguranças do museu vão dizer, você tá louco, não sei o quê. Mas o próprio Calder fez o móvel para que você fosse lá e desse um tapão numa daquelas pétalas lá e fizesse o bichão fazer o que ele veio para fazer no mundo, que é interagir, né? Então, eu escrevi um bocado sobre o móvel do Calder, né? Então, eu coloco lá que é uma escultura de 4 dimensões, né? A partir de Einstein, o tempo é uma dimensão e o móvel é uma escultura que tem as 3 dimensões de uma escultura e o tempo, né? Porque ele fica lá fazendo do tempo uma das suas dimensões de forma, né? Então ele vai toda hora mudar de forma dentro do tempo, espaço-tempo, né? Complexo, né? Então, essa arte que convida ao toque, ela vai ter uma pesquisa muito grande. O corpo-obra, né? Abramovich vai ser uma gata que vai fazer muita coisa. Uma brasileira muito influente nesse sentido, pouco conhecida, inclusive no galardão lá no meio do Jardim Artístico Nacional, Lígia Clark, né? Que já convidava o pessoal a interagir com a escultura dela, com os bichos, né? Então, você podia ir lá dobrar e fazer o bicho que você quisesse dentro daquela conformação, vinha outro espectador e dobrava e fazia outro bicho. Então, depois ela vai, né, para exílio, né, fugindo da ditadura militar no Brasil, vai instalar o selfie, né, a política de um corpo-arte, né, uma estética do corpo-arte, né? Então, dentro dessas novas experiências, né, de esgotamento artístico, né, como vamos colocar lá, eu gosto muito dessa ideia do Basquiat e a arte dele realmente passa isso, né? Dentro desse esgotamento do espectador, é uma busca conceitual, entende? Então, surge dentro dessa perspectiva da modernidade na busca pelo novo, pelas novas formas, não é? Só que ao mesmo tempo que busca esgotamento, se esgota, porque esse público vai se tornar cada vez mais rarefeito, cada vez mais raro e cada vez mais distante desse objeto que para ele não é um objeto de arte. Não é? Por quê? Porque tem-se esse costume do artista artesão, do artista técnico. Então, se você vai numa exposição de arte, você quer ver um cara que pintou um negócio muito bem pintado, você quer ver um cara que esculpiu um negócio muito bem esculpido, e você chega lá, não é? E vê uma ruma de pau pintado de branco, encostado na parede, e não tem nem título o negócio, não tem nem texto explicando, o que essa pessoa está te convidando? Está te convidando a um tormento, está te convidando a um incômodo. Essa é a palavra, um incômodo, não é? E também está seguindo os passos, não é, de um cara como Marcel Duchamp, que lá em 1918 colocou um mictório, né, um urinol com uma obra de arte numa galeria. Ele está querendo assim convidar ao tormento, né? Está querendo incomodar, está querendo questionar o que é obra de arte. Não é? Então, por que esse mictório de cerâmica feito por operários não é uma obra de arte? Por que isso não é um objeto artístico? Não é? Só que, veja bem, aonde que eu falei que o epicentro da arte contemporânea, então, que divide a arte moderna e contemporânea, sobretudo, né, por isso que tem a marca do pós-guerra, como essa divisão, é transladação de um centro de discussão e venda de arte de Paris para Nova York. Então, eu vi um gráfico sobre o mercado de arte em 2020, né? Dentro desse mundo doido da Covid aí, que se instalou em 2020. Então, os Estados Unidos sozinho respondem por 42% do mercado de arte mundial em 2020. Né? E isso se instala a partir do pós-guerra. Né?
vai aí para os seus 100 anos, tá? Com 80 anos que Nova York é um centro de discussão estética e de venda, né, de arte, de mercado de arte majoritário do mundo. Paris não ficou esse tempo todo. Paris teve 50 anos de um apogeu, descende de uma Belle Époque e continua até seguramente o início da Segunda Guerra Mundial. Por mais que a Primeira Guerra Mundial mexeu com as estruturas, o entre guerras, né, assistiu o nascimento, o surgimento, o crescimento e o estabelecimento do fascismo. Paris ainda, né, manejava todo esse mercado de arte. Então, já faz tempo que Nova York é esse centro, né, de irradiação da arte conceitual. E de lá vai sair essas novas vogas, né? De lá vai sair já essa transição, mesmo na pintura, mesmo nesse ambiente tradicional da arte, né? Com Jackson Pollock, com Franz Klein, com de Kooning, Wilhelm de Kooning, com essa galera toda que em pintura já está fazendo uma transladação, não é? A action paint, o expressionismo abstrato, já está fazendo essa transição dessa arte que quer incomodar, essa arte que não quer buscar o ideal de beleza. E Asper Jones, não é? Um cara que vai trazer aí muita coisa que incomoda quem vai ver, né? Se você pagou para entrar entrar na exposição e ver uma obra do Franz Klein, por mais que seja gigante, né, tem gente que realmente fica incomodada. Então, isso está nascendo aonde? No berço do capitalismo, né, do grosso capitalismo mundial. Por isso que vai ser um mercado de arte muito, muito rico, né? Está nascendo no seio de quem sabe muito bem vender as coisas, sabe muito bem tornar as coisas em produto, transformar as coisas em produto, né? E aí tem uma passagenzinha muito bacana aqui deste livro que eu já mostrei para vocês, que eu quero ler para vocês, não é? Sim, ler. A gente não lê mais, né? A gente fica vendo vídeo no YouTube. A oficialização da arte contemporânea não se dá mais através da imposição pelas esferas do poder de um único estilo hegemônico, como o realismo socialista. Pode falar também de um estilo hegemônico dentro de uma voga, né, das vanguardas históricas. Né? Então, o surrealismo. Então, para você ser surrealista, você tinha que ter uma série de conceitos a seguir, né? Uma certa hegemonia de estilo. Mas por meio da assimilação pelo sistema das mais diversas linguagens, numa espécie de pluralismo capitalista. Daí a desconcertante profusão de estilos, formas, práticas e programas, a ausência de limites em relação ao que pode ser considerado material de arte e a negação a qualquer hierarquia de valor associada ao virtuosismo técnico, ao métier do artista como artesão. Todas essas características marcantes do estado de arte até hoje são assim e seguem assim no Brasil e no mundo. Mas a pluralidade, é ilusória. Tudo compartilha de um mesmo estilo internacional, International Style, que vai surgir em Nova York. Numa world art sob medida para os interesses do mercado globalizado. Por isso, paradoxalmente, é possível identificar na diversidade dessa produção elementos comuns, que dão a todas uma mesma cara de arte contemporânea. Alguns dos elementos desse International Style são a secura, a ironia, a negação da ideia da arte como expressiva de algo emocional. As sementes dessa situação foram lançadas já nos anos 1960, mas com um espírito completamente diferente da experimentação reflexiva e crítica, na busca de novos caminhos que levassem adiante a tradição do novo, que é moderna. Então, 1960, ele cita aqui, embora ele não cite nomes, mas eu posso citar aqui para vocês. Andy Warhol é um cara que vai surgir, inclusive é o cara que puxa Jean-Michel Basquiat, não é? Que traz Jean-Michel Basquiat para o mundo das artes, das galerias e tudo mais.
Warhol vai surgir como um crítico desse esvaziamento de sentido da cultura, desse consumismo, não é? Da figura pública, não é? Que, né, essa figura que está sempre feliz, é bem sucedida. Então, os temas dele vão ser a Mary Monroe, o Elvis Presley, não é? Então, a sopa de tomate lá enlatada, né? O produto enlatado, a arte enlatada. Isso vai virar um coach. Ele está fazendo uma crítica ao consumismo, à indústria cultural, ao esvaziamento de sentido, não é? Só que ele mesmo se lança como um produto coach, popular, não é? Continuando. Em algum momento, esse espírito se perdeu, esse espírito de contestação, não é? Do universo de venda de arte. E foi apropriado pelo sistema contra o qual se afirmava. Todas as manifestações que criticavam a arte como mercadoria, ironicamente, foram assimiladas e transformadas em novas mercadorias. Eu não concordo com ironicamente. Por quê? Porque eles estão no seio do capitalismo. Eles estão vendendo arte nos Estados Unidos. Então, o que o capitalismo consegue fazer muito bem, como ninguém faz? Se apropriar das coisas e transformar as coisas em mercadoria, né? Então, eu tô aqui no YouTube, quem sabe um dia eu receba por estar tendo X visualizações. Eu estou me transformando em mercadoria. Eu estou transformando o meu tempo, por meio dessa maquininha aí que está me filmando, em mercadoria. Isso é, né, um típico da estrutura capitalista. Então, compreender arte conceitual também passa pelo princípio de compreender o mercado de arte. Esse mercado que vende essa tradição do novo, que é moderna e que já se esgotou, né, na aventura estética e que busca sempre essa interferência, né? Então, o corpo vai virar arte, qualquer coisa vai virar arte, desde que eu consiga conceituar e desde que eu esteja dentro de um filão. Então, vamos dizer lá, eu sou um Zé Ninguém. E aí eu pego uma cadeira, pinto de cor-de-rosa, boto um abacaxi em cima e boto na minha sala e digo que aquilo é uma obra de arte contemporânea. Isso vai ter valor de arte contemporânea para um mercado de arte contemporânea? Não. Para você pode ter, para quem for na sua casa, falar, o cara é um artista contemporâneo. Agora, o que faz essa ponte? Então, agora eu sou um bem-nascido, eu faço parte de uma família, bababá, estudei arte e me lancei como um artista. Fui lá, fiz a faculdade de arte, não sei o que, estudei, e aí eu pego uma cadeira, pinto de cor-de-rosa, coloco um abacaxi em cima e boto numa sala do Guggenheim, do Museu Guggenheim, ou do, sei lá, do Museu de Arte Contemporânea, de qualquer lugar, aí em São Paulo, tanto faz. Aí eu vendo essa peça por $180 mil. Aí chama lá, Rosa Tropical, crítica do não sei o que, enfim. Chamo do que eu quiser, boto o conceito que eu quiser, porque a arte é conceitual e ela vai se anexar aos conceitos, né, que eu colocar. Então, vai ter essa profusão. Então, se você for aí pegar uma linha do tempo da história da arte contemporânea, você vai ver lá pop art, land art, né, body art, tudo isso vai ser lançado a partir dos Estados Unidos, né? Lógico, vai surgir novas vogas na Austrália, Tóquio vai ter uma influência grande na arte contemporânea, Berlim, tudo mais, mas o International Style, essa coisa que dá uma cara de arte contemporânea para uma peça, para um objeto artístico, é necessariamente uma aventura que surge, não é, a partir de Nova York. Um dos grupos, inclusive, que vai surgir com isso é o Fluxus, do qual fazia parte Yoko Ono, a ex-esposa lá do John Lennon, que como artista plástica bacana, a pesquisa dela, tudo, mas que não devia nunca ter pego um microfone na vida dela. E isso tudo está surgindo dentro da continuidade de uma tradição de galeria, mas exposta a um mercado muito mais voraz, muito mais articulado em termos de valores, e que está muito mais preocupado do que Paris em obter renda grossa em torno de um conceito artístico, né? Então, entender arte conceitual
para entender essa parada mesmo, assim, pensar com uma certa clarividência a respeito do assunto, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, não é? Nesse avanço intelectual, teórico da arte, que vai então buscar a expressividade do artista, não é mais o artista que pinta bem, não é mais o artista que esculpe bem, é o artista que consegue trazer à tona certas formas de expressão, certos objetos artísticos que encarnam expressividade conceitual. E também estudar um mercado de arte que se estabelece em torno disso, não é? E que vai viver desse crítico que já não é mais aquele crítico da tradição moderna, que é um cara que escrevia sobre arte. Não, o crítico agora também é organizador, também é vendedor de arte, também gera teoria para vender a arte que ele quer vender. Então ele é mais que um, né? American Way of Life, baby. Entende? A coisa foi para os Estados Unidos e lá se formou, não é, um International Style. Então, tem gente que vai ser influente, tem brasileiro que vai ser influente nesse mundo. Lygia Clark é uma delas, Hélio Oiticica, outra, não é, outra figura que vai ter essa presença lá. Varejão, Adriana Varejão. Então, muita gente do Brasil, porque é o International Style, né? É um estilo internacional. E isso vem acompanhado de um outro conceito que a gente não vai pegar nesse vídeo aqui, que é a pós-modernidade, é o pós-moderno. Tem gente que concorda com ele, tem gente que discorda dele. Então, o que é a arte pós-moderna? Seria essa arte que vem depois da modernidade e que é uma arte conceitual em torno de um mercado multimilionário que vende muito mais experiências intelectuais do que objetos de contemplação técnico-artista, do artista artesão, certo? Então, assim, é muita coisa para falar. Para a gente deixar esses vídeos curtos, a gente tem que ficar toda hora ponderando o que vai falar, o que não vai falar. Enfim. Ao longo dos nossos encontros aqui, quem estiver acompanhando o canal, inclusive, vai aqui o recado novamente. Tá gostando? Se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha com os irmãos. Vai fazendo um negócio movimentar. Quanto mais movimento, melhor. Não é mesmo? Então, esse mundo da arte conceitual, ele tem a semente dele na modernidade. Então, é uma coisa continuação da outra. Não tem essa ruptura. Agora começou a arte contemporânea. Não, é um troço é uma aventura que está continuando, se adaptando aos novos tempos, aos novos lugares, aos novos valores, né? A própria galera que sai da Europa vai se adaptar ao mundo nos Estados Unidos. Então, Walter Gropius era um baita de um revolucionário na Alemanha. Tanto que ele foi perseguido o tempo todo por aqueles babacas daqueles nazistas. Ele fazia uma baita de uma revolução lá com aquela Bauhaus. Estética, política, tudo mais. O cara vai virar um arquiteto milionário nos Estados Unidos. Né? Ele não vai nos Estados Unidos montar a Bauhaus e abanar a bandeira lá e falar assim, nós vamos fazer revolução. Não, o cara dançando conforme a música. Então, são novos tempos, né? Não é que a arte contemporânea, a arte moderna... Não, é uma continuidade, né? Veja o nome de um dos primeiros grupos disso, Fluxus. Né? O que será que essa galera quer dizer com esse nome? A coisa está seguindo o seu fluxo. É um fluxo histórico, é uma pesquisa que não deixou de existir, né? Tem lá suas raízes, tem todo esse lance. Então, eu sou professor de história, mas não gosto muito dos livrinhos de história, porque acaba a era não sei o quê, começa a era não sei o quê, acaba a arte moderna, começa a arte contemporânea. Os livrinhos de história gostam de fazer rupturas, e a gente vive uma continuidade, é uma conta-gota dos dias. Eu sempre digo isso nas minhas aulas. Entende? Os historiadores do futuro, tomara que eles não façam livros de história com essa mania de segmentar as coisas para que as pessoas entendam, não, a gente está num caminho, entende? Que caminho que tomou a arte conceitual? The American Way of Life, baby. Dollar on the pocket. Certo? O International Style movimenta muita grana. Até hoje. Né? Então, objetos de arte que vão parar dentro das galerias de arte, pode ser um novelo de lã embaranhado por um gato, vale horrores. Tá? Um colecionador lá da China que compra, é um cara lá de Dubai. Por quê? Porque é aquela história do poder simbólico do objeto de arte. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, nos explica bastante sobre isso. Né? O valor simbólico de um objeto
de arte enquanto objeto de distinção. Então, quem diz que pode colocar, não é, um quadro lá pintado pelo Basquiat na parede? Não é qualquer um. Né? Provavelmente a garagem dele tem uns carrinhos interessantes. Por quê? Porque é grana, é muita grana. Esse filão de mercado, se você entra nele, né, não é todo mundo que entra nele, não é todo mundo que é permitido entrar nele, né, tem toda essa coisa também da sociologia da arte, mas é um mundo milionário, né? E se você não tenta penetrar o seu entendimento nesse mundo, nesse mercado de arte, fica difícil você conseguir entender realmente o que está acontecendo no que a gente chama de arte conceitual, né? Então, tem muita gente que fala assim, porra, eu vejo as aulas assim, mas eu saio com mais dúvida do que eu entrei. Que bom, estamos aqui. Tom Zé, abre aspas. Eu estou te explicando para te confundir. Eu estou te confundindo para te esclarecer. Fecha aspas. Au revoir, muito obrigado. Arte Sem Preconceito, Bruno Joy, da Nave Mãe Arte. Arigato.